Por que ferimos as pessoas que amamos? Para a gente começar, e eu quero mostrar para vocês que todo mundo sofre, deixa eu mostrar o sofrimento de uma pessoa que para nós é importante demais, a quem nós entendemos ser o nosso Salvador, o único verdadeiro Salvador da humanidade, que é Jesus. Quando Jesus, depois de vir a este mundo em forma humana, mesmo sendo Deus, para nos salvar de nossos pecados, ele percebe que já era a hora dele ser entregue nas mãos daqueles que iriam crucificá-lo. Ele entra numa espécie de agonia, de ansiedade, ele fica se sentindo angustiado naquele momento. E ele vai a um lugar chamado Getsemane, e ele leva alguns discípulos com ele. E o motivo dele ter ido para lá, para ter aquele momento, é que ele não estava bem, porque ele sabia muito bem que fisicamente o martírio que ele ia sofrer era muito doloroso. E Jesus diz o seguinte: disse-lhes então aos discípulos que estavam com ele: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E eu leio esse texto, eu fico me perguntando, gente, se Jesus, que é Deus, sofreu, o que dirá nós, na nossa existência humana? E quando eu li esse texto, eu resolvi buscar numa tradução da Bíblia, chamada Tradução da Bíblia na Linguagem de Hoje. E lá, esse mesmo texto está escrito assim: e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Tem coisa que acontece com a gente, que faz a gente sofrer tanto, que a angústia nossa é tão grande, que nos adoece, a ponto de muitos quererem morrer. Isso é verdade, e se afetou Jesus, por que não afetaria a mim e a você? E muitas vezes nós não olhamos para isso como deveríamos olhar. E agora, eu não sei se você algum dia conversou com um psicólogo, ou se você esteve numa sessão de terapia, ou se você de alguma maneira teve um conselheiro. Mas eu vou passar algumas coisas para vocês hoje aqui, que você já ouviu falar, mas talvez não ouviu com a profundidade que eu vou passar para vocês. E eu preciso muito que vocês abram a mente e o coração para aquilo que eu vou falar hoje aqui. Porque tem a ver com a minha experiência profissional e pastoral, e tem a ver com a minha vida e com a sua vida também, porque eu preciso tocar em alguns aspectos que pessoas que não entendem o processo terapêutico muitas vezes dizem assim: ah, mas isso não acontece comigo. Engano. O que eu vou falar aqui acontece com todo mundo. E eu vou dividir a mensagem de hoje, não se preocupem, não vai demorar, em 3 etapas, tá? Eu vou explicar uma situação na primeira, vou explicar uma segunda situação e na terceira etapa eu vou entregar uma conclusão para vocês, tá bom? Nessa primeira etapa da mensagem de hoje, eu quero falar para vocês sobre um termo que vocês já ouviram: a criança interior. O que é isso? Nossa, parece papo de quem não tem a cabeça boa. O que é isso de a criança interior? Deixa eu explicar para vocês o que é esse conceito da psicanálise, tá? Deixa eu explicar para vocês o que significa o termo criança interior. Bom, se você quiser fotografar, anotar, fique à vontade. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. A criança interior é uma parte do nosso inconsciente onde estão alguns comportamentos que experimentamos na nossa infância, além das emoções reprimidas, dos padrões que carregamos até a fase adulta. Então, o que a gente tem naquilo que chamamos na psicanálise de criança interior? A gente tem, então, esses comportamentos que a gente experimentou na infância, nós temos emoções que nós fomos reprimindo durante toda a nossa vida, e temos também alguns padrões que nós desenvolvemos e carregamos para a fase adulta. Se você observar bem, você tem um padrão de reação. Tem gente que chora fácil, tem gente que não. Tem gente que reage abruptamente, tem gente que é mais calmo. Você desenvolveu um padrão. Tem gente que sofre calado. Quer ver quem é que sofre calado aqui? Levanta a mão. Olha aí. Hoje tem bastante, hein? Depois a gente vai conversar. Tem gente que sofre calado, tem gente que explode. Quem são os que explodem aí? Levanta a mão. Você vai desenvolvendo padrões de comportamento. A vida é assim. Agora, observe o que eu vou colocar aqui para vocês. A criança interior é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. A gente precisou se adaptar.
a gente precisou criar algumas questões, alguns comportamentos que nos favoreciam em muitos aspectos. É por isso que você vê crianças, por exemplo, numa determinada idade, que eles começam a mentir, eles tentam manipular. Aí você pensa, nossa, meu menino ou minha menina tem um problema. Não, eles estão simplesmente se adaptando a alguma coisa que você está produzindo na vida deles. Ok? Agora, o que acontece? Essa criança interior, esses padrões, isso pode ser muitas vezes um padrão negativo. É por isso que a gente tem um outro termo, que a gente chama de a criança interior ferida. O que é a criança interior ferida? Vamos embora lá? Vocês estão acompanhando? Se eu estiver indo rápido, levanta a mão, tá? A expressão criança interior ferida normalmente se refere à dor emocional que sentimos durante a infância e permanece sem ser curada dentro de nós. Todas as emoções não resolvidas, necessidades que não foram atendidas e situações dolorosas em que nos sentimos assustados ou violados não desaparecem simplesmente. Então, tudo isso que você experimentou na sua infância não desapareceu. E olha só, essas emoções existem dentro de nós, fazendo o quê? Criando uma lente através da qual passamos a enxergar o mundo. Dentro de mim, dentro de você, dentro de cada ser humano no planeta, existe um inconsciente da sua infância que nós chamamos de criança interior, que guarda essas lembranças com você e que interfere no seu comportamento, nos seus relacionamentos e na sua reação e na maneira como você vai agir com as outras pessoas. Isso eu ainda nem entrei nos traumas da vida adulta. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma coisa que faz com que a gente enxergue muitas vezes os nossos relacionamentos a partir daquilo que os nossos pais ou cuidadores fizeram conosco. E você pode perceber que quando a gente chega na melhor idade ou na terceira idade, eles vão mudando os termos absurdamente, né, ano após ano. Quando a gente chega nessa idade, você já reparou que a gente briga com os nossos avós assim? Você está parecendo criança, mas está mesmo. Porque esses padrões, já é comprovado, eles voltam com muita força na velhice, porque o cérebro também envelhece e ele cansa. Então, você vê muitas vezes esses padrões em pessoas idosas, você vê esses padrões da criança interior em adultos que se relacionam brigando. Não, gente, quem já viu briga de casal aí, não levanta a mão, não levanta nada, só pensa. Não pareciam duas crianças nervosas brigando? A questão é que agora eles têm tamanho e força, e têm poder de argumento, são adultos, mas estão se comportando como crianças, e acusando um ao outro, e brigando por besteira. São comportamentos infantis. Por que isso? Bom, as maiores feridas da alma são adquiridas na infância a partir das relações com os nossos cuidadores, tá? De onde vem a maioria disso? Vem daqui, ó. Geralmente, essas feridas são geradas em quem passou por abandonos emocionais ou físicos, negligências emocionais ou físicas, abusos emocionais ou físicos, cobranças, foi o meu caso, críticas, foi o meu caso, pressões constantes, foi o meu caso, ou que cresceram em um ambiente familiar tóxico, ou seja, aquele ambiente familiar onde parece que ninguém se entendia, ninguém cuidava de ninguém e havia muita agressividade. Então, a gente pode definir como um ambiente familiar tóxico aquilo que te prejudicou emocionalmente. Então, muitos de nós, ou a maioria de nós, mais ou menos, carrega essas marcas no coração. Então, só para a gente resumir essa parte, a família é a nossa maior fonte de amor e de dores ao mesmo tempo. A família é a nossa maior fonte de amor e de dores ao mesmo tempo. Então, todos nós temos nos nossos relacionamentos o nosso comportamento moldado por algo que nós chamamos de criança interior. E isso nos acompanha por toda a vida, tá? Ou seja, vou encerrar essa primeira etapa. Se você tem dificuldades nos seus relacionamentos adultos, medos, ansiedade, raiva constante, oscilações de humor, dificuldade de criar intimidade, conexão,
ou de se mostrar vulnerável, provavelmente isso resulta da sua vivência no ambiente familiar. E é claro, cada um sabe de si, ok? Cada um sabe de si mesmo. Então a primeira fonte de desajuste que muitas vezes nos atrapalha nesse processo de crescer e nos relacionarmos tem a ver com a criança interior. A segunda coisa que pesa, além dessa, essa é a que todos têm, a segunda coisa são os traumas da vida adulta. Aliado àquilo que a gente passou na nossa infância, querendo ou não, a gente vai ter uma certa atração por alguns perfis. Vocês conhecem aquela velha história do dedo podre? Acontece porque inconscientemente a gente tem atração por determinados perfis, tá? Isso tem a ver com aquilo que foi construído em nós. Isso nos leva muito aos nossos traumas. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Nem tudo, quando se fala de comportamento humano, de mente humana, nem tudo está totalmente definido. Não quer dizer que esse padrão que eu vejo e que eu trabalho com ele todos os dias, ele é uma coisa que todo mundo necessariamente é obrigado a seguir ou segue. Não. Há exceções. A gente não sabe tudo que precisa saber a respeito de comportamento humano ainda. A gente segue padrões que já foram estudados aí desde o século passado. A gente tem um livro para isso, né, que é o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, né, Manual de Diagnóstico de Transtornos Psiquiátricos. A gente tem muita informação, mas ainda temos muitos mistérios. Pode ser que haja uma variação, mas boa parte dos nossos traumas da vida adulta é porque a gente encontra pelo caminho pessoas que terminam de machucar a nossa criança interior. Agora eu vou linkar uma coisa com a outra. Se a minha esposa não tivesse por mim o respeito que ela tem e ela usasse a mesma pressão que a minha mãe usou, ela me machucaria muito mais do que minha mãe talvez tenha me machucado inconscientemente. Vocês estão entendendo? Onde a gente arruma os traumas? Olha só, na fase adulta, ficou pequenininho a letra, mas acho que dá para ler. Na fase adulta, quando carregamos uma dor na alma, ainda que ela seja invisível ou inconsciente, ela vem à tona quando nos relacionamos com alguém. Pode ter certeza disso. Seu marido ou sua esposa pode amar muito você e cuidar muito de você, mas às vezes uma atitude que o seu inconsciente, uma atitude dessa pessoa que o seu inconsciente liga com a sua criança interior, faz você sofrer. Faz você sofrer. É por isso que eu encontro muitos casais onde o marido ou a esposa fala assim, mas eu não fiz nada demais. Mas para aquela pessoa você fez, porque o que você fez trouxe à tona um processo que a machuca, que a fere. Ok? Bom, o que a gente faz nesse processo? Tá dando para entender, gente? Ok. E nós tentamos aliviá-la, né? Aliviar essa dor ou amenizá-la, jogando essa dor aonde? No outro. E machucando ou machucando-a, mesmo que de forma inconsciente. Agora começa você a juntar as duas coisas e perceber de onde vem esse processo que faz você machucar as pessoas com quem você se relaciona. E pasmem, isso vai ficando pior se você não tratar. Vai piorando a cada dia, tá? Veja bem, pessoas que têm muitas feridas emocionais irão, mesmo sem intenção, ferir outras que passarem pela sua vida. Isso aqui é fato. É fato. Então, quando você entra, por exemplo, para uma sessão de terapia, a primeira coisa que um bom terapeuta vai saber é procurar entender em você aonde estão suas dores primárias de infância e tentar trazer isso para a sua vida adulta e mostrar para você o que está machucando tanto você e por que você reage tanto impulsivamente a determinados estímulos emocionais. Pronto. Então, você vai mesmo sem intenção ferir, porque isso é um padrão que você carrega e você tem que curar isso. Olha só, a regra... tá aqui. A regra é essa daqui. Dá para você anotar ou guardar? Nenhuma pessoa ferida se cura projetando a sua dor nos outros, e muito menos nas pessoas que ama. A única coisa que a gente faz é causar sofrimento, dor, rompimento, desgaste, separação, um monte de outras coisas. E pasmem,
A maioria das pessoas passa a vida fazendo isso. O que a gente precisa fazer hoje aqui? Terceira etapa. Eu falei a primeira, a segunda, a terceira. É preciso curar a criança interior ferida e os traumas da vida adulta. Ok. Tem métodos para isso? Tem. Se não cura, adoece. Se não cura, desgasta. Se não cura, fere. Se não cura, magoa. E por aí vai. E por aí vai. É preciso curar. Eu não encontrei até hoje pessoas com depressão em todos os níveis, leve, moderado, mais grave, que não carregasse em si uma dor muito grande da infância ou um trauma muito grande da vida adulta. E quando a gente não trata isso, quando a gente não lida bem com isso, ou a gente adoece, ou a gente adoece quem está perto da gente, ou os dois. Então nós precisamos acordar para essa realidade e termos coragem de tratarmos a nós mesmos. Mas meu sonho era que todo mundo aqui pudesse fazer terapia com bons profissionais. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou tentar colocar na mão de vocês uma coisa simples e eficiente. Eu falei quarta-feira passada que eu acho que o simples sempre é o melhor caminho. O simples é o melhor caminho. Então, se é preciso curar a criança interior ferida e os traumas da vida adulta, e acrescente-se a isso que este é um processo que varia de pessoa para pessoa, e o ideal era que todo mundo fizesse terapia com um bom profissional, mas como isso não é possível, a gente vai tentar resolver isso de outra maneira aqui. Tá? Bom, por que varia de pessoa para pessoa? Para alguns, a vida foi cheia de abusos e traumas, então vai levar um pouco mais de tempo para curar a alma. Para outros, a vida não foi tão traumática, então o processo da cura não será intenso, mas não significa que você não traz consigo algo que precisa melhorar. E uma das melhores maneiras de fazer isso é abrir um diálogo com você mesmo, e eu vou ensinar isso agora. Ok? Esse diálogo com você tem que ser um diálogo muito crítico e honesto. Existe um livro, se você puder ler, eu acho que ele até... Você consegue encontrar ele em PDF gratuitamente no Google. Esse livro é fantástico. O título do livro é A Voz na Sua Cabeça. É com essa voz que você vai brigar na hora de fazer esse diálogo aqui. Porque você vai dizer uma coisa e aquela vozinha vai dizer: não, que isso? Aquele pastor lá é doido. Ele é que está precisando disso, daquilo. Não, você já passou, você já superou. Tem uma voz na sua cabeça que trabalha contra você. Como é que funciona então a prática 3? Vamos lá? Eu vou explicar, depois eu vou distribuir o material para que vocês possam então fazer em casa, ou como alguns pediram, levar para que outras pessoas que estão fazendo façam também. E semana que vem, não se esqueçam, a gente vai ampliar esse processo, tratando literalmente os traumas da vida adulta. Mas vamos lá. Vamos lá. Hoje focando muito na criança interior e no trauma, em alguns traumas que levaram também você a repetir esses comportamentos. Nessa folha que você vai levar, você tem 3 perguntas e uma atitude a tomar. A primeira pergunta vai pedir para você fazer isso aqui. O que você já viveu que ainda afeta as suas emoções? Agora você tem que falar a verdade. Agora, ao fazer isso, anote palavras que vêm à sua mente quando você relembra o que aconteceu. Podem ser nomes também. Aí você vai colocar, por exemplo, eu colocaria o nome do meu pai, raiva, tristeza, saudade. Eu ia colocando palavras que tinham a ver com o que eu estava sentindo. Você vai fazer a mesma coisa. Esse é o diálogo com você. Encontre um lugar tranquilo para você fazer isso. E, por último, o que essa situação ainda tem causado hoje? Aí você precisa fazer uma análise. Até onde isso machuca você? Depois disso, isso está tudo no papel, tá?
escreva uma oração pedindo a Deus que o cure desse trauma. Inclua as palavras que você anotou. Sabe aquelas palavras? Inclua na oração, e eu já coloquei um modelo dessa oração aqui. E você vai fazer isso todos os dias até a próxima quarta-feira. De preferência, só você e Jesus. Amém? Vocês compreenderam o processo? É muito bom e muito verdadeiro. Seja verdadeiro com você. Se alguém te machucou, fale. Se te feriu, fale. Então vamos encerrar? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Vamos orar. Como é que está essa criança aí? Está mal-humorada? Está triste? Está sofrida? Quanto tempo faz que você não se diverte? Quanto tempo faz que você não ri da gargalhada? Quanto tempo faz que você não brinca? Quanto tempo faz que você se fechou, se encolheu nesse processo? Você se tornou uma pessoa ranzinza, estranhamente irritado, irritada e agressiva. Deixa essa criança viver um pouco. Tira ela desse processo. Cura essa criança. Não estou dizendo que você vai ter atitudes irresponsáveis. Claro que não. Estou dizendo que você, como adulto, precisa voltar a ser feliz. E se você quiser viver bons relacionamentos, você tem que voltar a sorrir de novo. Você tem que levar a vida com mais leveza, como uma criança. Jesus falou assim: se não se tornarem como crianças, olha aqui, eu devia ter usado esse versículo, jamais entrarão no reino dos céus. Se a gente não voltar a ser criança, ele está falando de coração leve. Se a gente não tiver o coração leve de uma criança, eu estava aqui falando de coisas extremamente sérias e tinha um príncipe e uma princesa brincando ali, estão nem aí. Deixa para lá. Às vezes é melhor deixar para lá. Às vezes é melhor ficar leve no processo. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos mostrou hoje. Obrigado por ser esse Deus que traz coisas tão boas para a vida da gente. Obrigado por ser um Deus que nos cura, que nos liberta. Obrigado por ser esse Deus que trata a gente no mais profundo da nossa alma. Por isso nós clamamos e pedimos que o Senhor cure a nossa criança interior, que o Senhor nos cure de todos os traumas, dores que nós carregamos da nossa infância e que muitas vezes nem percebemos. Pedimos ao Pai que o Senhor trate no mais profundo do nosso ser todas as nossas dores e nos liberte para uma vida plena. Oramos, crendo que o Senhor nos ama e cuida de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.